Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui à resolução da prova da AuBMEP, segunda fase, nível 1. Nesse vídeo, vamos fazer a questão número 3. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, aí na descrição tem uma playlist só com vídeos de resolução da AuBMEP desse ano e também de anos anteriores. Há também, aí no vídeo, você pode ver matérias de ensino fundamental, ensino médio, preparando você para o Enem e demais vestibulares. Se tiver curiosidade, dá aí uma busca no canal e você vai encontrar todo esse material para você separado por conteúdo. Tudo bem? Então vamos para a questão 3 do nível 1, segunda fase, AuBMEP. Então, questão 3 diz assim: Alice, Beatriz e Cláudia moram em uma rua de 200 metros de comprimento. Alice mora no início da rua, Beatriz a 80 metros de Alice e Cláudia no final da rua. Elas se encontram de vez em quando, sempre partindo de suas casas. Então, eu vou fazer um esquema aqui, pessoal, simulando aqui o que seria a rua onde as três amigas aqui moram, certo? Então, nós vamos colocar aqui, ó, no início da rua, a casa da Alice. No final da rua, como a própria questão diz, é a Cláudia que mora no final da rua. E a Alice mora a Beatriz mora a 80 metros de Alice. Então, ela mora aqui mais próximo de Alice. Então, vou colocar aqui um traço representando também a casa da Beatriz. Então, vamos posicionar aqui, ó. Aqui nós temos a Alice, vou representar pela letra A. Nós temos a Beatriz, que mora a 80 metros de Alice. Então, eu posso colocar aqui, ó, 80 metros, aqui da casa da Beatriz, que mora aqui. E no final dessa rua, no final desses 200 metros, vou colocar aqui a Beatriz aqui, tá? Bezinho aqui de Beatriz. No final da rua, nós temos aqui a casa da Cláudia. Então, aqui está a casa da Cláudia. A questão também nos fornece que o comprimento dessa rua, né, o comprimento total, é de 200 metros. Olha só isso aqui, ó. Então, analisa comigo. Se a rua inteira, né, tem 200 metros, e eu sei que da casa da Alice até a casa da Beatriz tem 80, se eu quiser saber o comprimento restante até a casa de Cláudia, este comprimento que vai daqui até aqui, seria o quê? Você ia pegar os 200 metros da rua e tirar os 80, que já são a distância da casa da Alice até Beatriz. Então, a gente vai ter aqui, ó, que esse comprimento é de 120 metros. Então, você vai colocar aqui, ó, 120 metros é o que separa a casa da Beatriz e a casa da Cláudia, ok? Então, vamos para as perguntas. A pergunta é: qual é a soma das distâncias que Alice e Beatriz, olha só quem vai se deslocar, Alice e Beatriz percorrem quando elas se encontram na casa da Cláudia? Ora, pessoal, analisa aqui comigo. Para Alice ir até a casa da Cláudia, ela vai ter que andar a rua toda. Então, ela vai se deslocar pelos próprios, o quê? 200 metros. Então, a Alice, para ir até a casa da Cláudia, ela tem que se deslocar 200 metros. Já a Beatriz, para ir até a casa da Cláudia, olha aqui o que ela faz. Ela vai seguir esse caminho aqui e vai se deslocar por 120 metros. Então, a Beatriz, para chegar até a casa da Cláudia, ela vai se deslocar 120 metros. Então, fazendo aqui uma soma, tá? Do deslocamento da Alice e da Beatriz, a gente chega, então, à conclusão que nós temos aqui 0, 2, 3, que o deslocamento, a soma do deslocamento de ambas, que é o que a questão nos pede, ó, a soma das distâncias que a Alice e a Beatriz percorrem é de 320 metros. Então, você pode colocar aqui na resposta, né, que a soma
das distâncias, a soma das distâncias é de 320 metros, ok? Então, essa aqui ficou bem simples. A gente vai, então, para a letra B, tá? Letra B. Se Alice, Beatriz e Cláudia se encontrarem na rua a 150 metros do seu início, qual será a soma das distâncias? Então, novamente, eu vou fazer uma outra simulação aqui da rua, ok? Então, nós temos aqui a simulação dessa rua. A gente sabe que a posição de cada uma delas, então aqui nós temos, ó, Alice está na posição 0, que é o começo da rua. Beatriz está na posição o quê? 80. E Cláudia está na posição aqui 200, certo? A questão sugere que elas se encontrem as três a 150 metros do início da rua. O início da rua é aqui, tá? Aqui é o início, que é o local exatamente onde fica a casa da Alice. Como elas devem se encontrar a 150 metros, então a posição do encontro, pessoal, está mais próxima aqui do 200, ok? Então essa posição eu vou colocá-la aqui, ó, tá? Essa aqui deve ser a posição do encontro das três amigas. Então, aqui tem que ser a posição do encontro. Vou colocar aqui. Esse é o ponto de encontro. Então, aqui a gente vai fazer o quê? Uma soma das distâncias que as três vão percorrer, certinho? Então, vamos lá. Alice, que está na posição 0 e precisa ir até o encontro, que está aqui na posição 150 metros, então, a gente coloca aqui, ó, que a Alice, vou representar por A, vai se deslocar o quê? Os próprios 150 metros. Então, a Alice vai se deslocar 150 metros. A Beatriz, olha só, pessoal, Beatriz está na posição 80 e precisa chegar na posição 150. Então, para saber o deslocamento de Beatriz, basta que a gente faça aqui uma subtração, né? Então, você vai fazer aqui, ó, 150, vai tirar esses 80, vão sobrar quanto para a gente? 8 para 15, 7, né? Então, esse é o deslocamento de quem? Da Beatriz. Então, vou colocar aqui, ó, B vai se deslocar o quê? 70 metros. Esse é o deslocamento da Beatriz. E, por fim, a Cláudia. Olha só a Cláudia aqui, ela vai se deslocar aqui voltando, certo? Então, Cláudia vai fazer esse percurso voltando aqui. Se ela está na posição 200 e precisa chegar na posição 150, novamente você faz aqui a subtração, tá? Se não conseguir fazer mental. Então, 200 e ela vai voltar até a posição 150, vão restar aqui o quê? 50 metros. Então, esse é o deslocamento que a Cláudia vai precisar fazer. Então, Cláudia vai se deslocar por apenas 50 metros, pois ela já está aqui na posição 200, certo? Então, recapitulando, Cláudia vai se deslocar apenas 50 metros, a Beatriz vai se deslocar por 70 metros e a Alice vai se deslocar por 150 metros, que é da origem 0 até o encontro, que é 150, que é o que a própria questão fornece. E aí você faz apenas aqui uma soma, tá, pessoal? Então, vamos lá. Então, aqui vai dar 0, 5 e 5, 10 e 7, 17, vai 1. Então, nós temos aqui que a distância total, a soma, né, dessas distâncias é igual a 270 metros. E aí você pode escrever lá na resposta que a soma das distâncias, das três, né, das três amigas é de 270 metros. Então, essa aqui
é a soma das distâncias que as três amigas vão percorrer para se encontrar aqui neste ponto, a 150 metros do início da rua. Tranquilo também a letra B, né? Então vamos para a letra C. A letra C diz assim: as três amigas decidem se encontrar em um ponto da rua tal que a soma das distâncias percorridas por elas seja a menor possível. A quantos metros do início da rua elas devem se encontrar para que essa soma das três seja a menor possível? Novamente eu vou colocar aqui o esquema da rua, ok? Para que a gente faça essa simulação desse deslocamento. Nós temos aqui a Alice, a Cláudia no final e aqui nós temos a Beatriz a 80 metros. Então aqui, ó, a 0 metros nós temos aqui quem? Nós temos a Ana. A 80 metros nós temos a Beatriz e no final da rua nós temos a Cláudia. Então aqui está 80 metros e aqui a 200 metros. Para a gente responder essa C, vou fazer só a análise das duas primeiras. Vejam só, quando todas as amigas tiveram que se encontrar lá na casa da Cláudia, perceba que a Alice teve que percorrer os 200 metros até chegar na casa da Cláudia. Então, só a Alice já fez 200 metros. A Beatriz teve que percorrer outros 120. Então, a soma das três, considerando que a Cláudia não vai se deslocar, uma vez que a reunião foi na casa dela, foi de 320. Então, perceba que se deslocar se encontrar em um dos extremos, vai me dar aqui uma distância bem maior do que na letra B, por exemplo, quando elas se encontraram mais para o meio do caminho, vamos dizer assim, ok? Então, perceba que ir para os extremos não é bom negócio. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou primeiro simular que todas as três se encontrassem exatamente na metade do caminho, que seria aqui no ponto em que eu teria o quê? 100 metros, ok? A rua inteira tem 200, eu faria aqui essa simulação. Então, fazendo essa simulação, como é o meio do caminho, a Alice percorreria o quê? A Alice percorreria 100. A Cláudia, para chegar até o meio, também percorreria 100. E nós teríamos aqui ainda a Beatriz se deslocando o quê? Aqui mais, de 80 para 100 mais 20. Então, eu teria aqui um total de 100 mais 100 mais 20, ou seja, 220. Viu só como ir para o meio é mais vantajoso? A distância já foi menor do que a distância da letra B, por exemplo. Agora, imagine se a Beatriz não tivesse que se deslocar. Então, a gente já encontrou um valor aqui, 220. Eu vou deixar ele anotado aqui de ladinho, só para a gente comparar. Mas imagine agora uma outra situação. Como a Beatriz mora próximo ao centro, ao meio do caminho, vamos supor aqui nessa próxima situação que a Beatriz não vai se deslocar. Ou seja, o deslocamento de Beatriz vai ser 0, fazendo com que o encontro seja na casa dela própria. Assim sendo, a Alice se deslocaria apenas por 80 metros, que é a distância da casa dela até a casa de Beatriz. A casa de Beatriz até a casa de Cláudia, nós já calculamos essa distância, seria de 120 metros. Então, a Alice percorreria em direção à casa da Beatriz 80 metros. A Cláudia percorreria em direção à casa da Beatriz 120 metros. E a Beatriz não ia se deslocar porque o encontro estaria acontecendo na casa dela própria. Assim sendo, se eu somar aqui a distância das três, da Alice, da Beatriz e da Cláudia. A Alice percorreu quantos? 80. A Beatriz percorreu 0, porque o encontro aconteceu na casa dela. E a Cláudia percorreu 120. Somando esses três, 120 com 80 dá 200, né? Então, olha só,
200 metros, a soma das distâncias percorridas, uma vez que a Beatriz não precisará se deslocar, pois o encontro estará acontecendo na casa dela. E é menor que o 222 que a gente já tinha encontrado. Então, vou apagar esse 222 e a resposta correta é 200. Ou seja, ele pergunta quantos metros do início da rua elas devem se encontrar. Elas devem se encontrar exatamente aonde? Na casa da Beatriz. Ou seja, a resposta é o encontro deve ocorrer. A casa da Beatriz fica a 80 metros do início da rua. Então, a gente coloca, deve ocorrer a 80 metros do início, ok? Ou seja, na própria casa da Beatriz. Entenderam? Foi fácil? Coloca aí nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal, ativa a notificação para que você receba aí os próximos vídeos das questões dessa fase, dessa segunda fase nível 1, ok? Um grande abraço, tchau, tchau.